Olá, alunos! Hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Eu estou com o nosso livro na página 151. Pegue aí para acompanhar a leitura e as explicações. O nosso conteúdo de hoje é o grau do substantivo. Então vamos lá. Eu vou lendo e vou explicando. Bora lá. Era um peixão tão grande, mas tão grande que suas escamas, acostumadas ao tamanho do peixinho, se rasgaram. Os graus dos substantivos podem ser aumentativo e diminutivo. O grau do substantivo ele indica o tamanho maior ou menor do que o normal. Ele pode também indicar a intensidade que se quer dar a algo. Então vamos lá. A palavra peixe está no grau normal do substantivo. A palavra peixinho está no grau diminutivo. E a palavra peixão está no grau aumentativo. Então veja, nós aprendemos que na língua portuguesa, substantivo é o nome que se dá a todas as coisas que existem. Ou seja, tudo que existe e tem um nome, na língua portuguesa chama-se substantivo. Ao longo do ano a gente vai aprendendo, a classificação dos substantivos. Mas hoje a gente vai ver o substantivo conforme o grau. Ou seja, conforme o tamanho das coisas ou a intensidade que eu quero dar às coisas, ok? Então, aqui no nosso exemplo, já falava de um peixe. Quando eu falo do peixe, eu estou falando de um peixe de tamanho normal. Quando eu falo peixinho, veja, eu coloquei no diminutivo, porque estou me referindo que esse peixe ele saiu do tamanho normal, ele está muito pequeno, Ele é muito pequeno. E quando eu falo peixão, eu também estou falando de um peixe que saiu do tamanho normal, que ele é grande demais. Então eu utilizo a palavra peixão no grau aumentativo, porque a pessoa que vai ouvir, ela já vai pensar, Nossa, peixão, eu não tô vendo, mas era grande. Peixinho, eu não estou vendo, mas era pequeno, tá? Então, na língua portuguesa, esse grau do substantivo aumentativo ou diminutivo, ele existe para nós termos a ideia do tamanho que era o objeto, do que eu estava falando, tá? Então, por exemplo, eu posso falar aqui de um urso de tamanho normal, como eu posso falar de um ursinho, estou me referindo a um filhote, como eu posso falar de um ursão, Já grande, já adulto, que cresceu e ficou enorme, tá? E assim vai. Por exemplo, tem um outro exemplo também. Por exemplo, eu vou dar aqui, deixa a tia só achar aqui uma caneta, eu queria achar uma caneta, achei, normal, peraí, ó. Tem um exemplo aqui interessante, ó, Eu tenho caneta, A caneta que está no grau normal do substantivo, uma caneta. Só que essa aqui, ela leva o nome de canetinha, Canetinha. E essa aqui leva o nome de canetão. Aí você vai falar assim, nossa professora, mas elas têm mais ou menos, ó, alinhando aqui bem certinho, ó, elas têm mais ou menos o mesmo tamanho. Por que então, na língua portuguesa, se referindo ao grau do substantivo, porque quando eu falo caneta, eu tô falando uma caneta normal.
Se eu coloco no diminutivo, eu tô falando canetinha. Eu tenho a ideia de que é uma coisa menor. E se eu colocar no aumentativo, né? Eu tenho a ideia de uma coisa maior, né? Mas aqui no nosso caso, se referindo ao tamanho, tá quase ali igual, não tem um tamanho tão diferente. Muito pelo contrário, se nós observarmos aqui o canetão, embora ele esteja no aumentativo, ele é menor, ó, de tamanho que os outros. Então, nós estamos, nesse caso, falando da intensidade das canetas, tá? Então, a caneta aqui no grau normal, eu vou pegar ela aqui e vou escrever o meu nome, né? Eu escrevi aqui, ó, Simone, né? Aí, ó. Peguei a canetinha e vou escrever Simone aqui com a canetinha. Ó, tá? E eu peguei o canetão e vou escrever Simone aqui com o canetão. Então, veja que nesse caso tá falando da intensidade do uso da caneta. Então, quando eu pego uma caneta normal para eu escrever no meu caderno, eu vou até fazer um pontinho aqui com ela. Olha, veja que o pontinho, ele ficou, né, quase que ele não aparece, normal. É uma caneta para escrever normalmente no meu caderno, na minha folha, né? A canetinha, ela foi levada para o substantivo diminutivo, porque na verdade a canetinha, ela foi usada para fazer detalhes dentro da pintura, detalhes pequenininhos. Lembra que na aula de artes eu sempre falo? Gente, a canetinha não foi feita para pintar, ela foi feita para fazer detalhes pequenininhos, até porque ela borra, né? Fica estranho, ela vai ficando com pelinho, vai manchando atrás. Ela foi feita para fazer detalhes pequenos, por isso o nome canetinha. A minha caneta normal, ela foi feita para eu escrever muitas coisas, por isso caneta, tá? Normal, né? Está no grau normal do substantivo. Canetinha, no grau diminutivo, porque ela foi feita para fazer detalhes, coisinhas, pequenininhas. Olha quanto diminutivo eu já falei, coisinhas, pequenininhas, tá? E o canetão, na verdade, ele foi feito para escrever na lousa, né? Então, é para ele escrever coisas grandiosas, que ficam bem visíveis, certo? Por isso o nome canetão. Então, veja que, nesse caso aqui, o grau do substantivo, ele foi utilizado não para o tamanho, mas para a intensidade das canetas. Caneta normal é a caneta que eu escrevo muitas coisas e ela fica numa escrita legível e boa, e por isso ela está no grau normal do substantivo na língua portuguesa. A canetinha eu uso para detalhes pequenos, pequenininhos, então ela levou o nome de canetinha na língua portuguesa, para ficar diferente da caneta normal e do canetão, que é uma caneta, né? Um canetão que foi feito para escrever em lousa e de uma forma maior, grande. Veja, ó, eu falei grande e mais visível para quem está vendo, tá? Então, o grau do substantivo, ele é usado para os tamanhos, mas para a intensidade das coisas, tá? Vamos lá, então, agora eu vou ler com vocês essas palavras que estão no livro, né, no grau normal. Então, tô lendo aí, conforme vocês estão observando aí também, né, eu espero. Eu vou ler o grau normal, depois eu vou ler o grau aumentativo e depois o grau diminutivo dessa tabelinha aqui de palavras, tá? Então, vamos lá, ó. Animal, animalão, animalaço. E no grau diminutivo, animalzinho.
Boca, bocarra, bocão ou boquinha. Cão, canzarrão ou cãozinho. Casa, casarão ou casinha. Podia ser casebre também no diminutivo. Corpo, corpanzil, pode ser corpão também. E no diminutivo, corpinho. Fogo, fogaréu e foguinho. Homem, homenzarrão e homenzinho. Monte, montanha, montão ou montículo. Muro, muralha ou mureta. Nariz, narigão ou narizinho. Pé, pezão ou pezinho. Rapaz, rapagão, rapazinho. Então veja que algumas palavras elas ficam até diferentes quando eu coloco no aumentativo ou no diminutivo. Por exemplo, aqui o corpo, corpanzil, que é um corpo grande. Mas pode também falar de um jeito mais popular, que é corpão, tá? E corpinho, tá? Olha, veja, boca, bocarra, né? Um jeito diferente de falar da boca grande, mas pode usar também o bocão. E no diminutivo, a boquinha, tá? Animal, animalão, não é animalzão, é animalão ou animalaço, tá? E no diminutivo, animalzinho. Como que eu aprendo? Lendo, escrevendo, consultando, né? E para que eu aprendo isso? O grau, né? Normal, aumentativo ou diminutivo das palavras, para ler e escrever certinho, tá? No aumentativo, principalmente, muitas palavras mudam bastante. Se eu tiver que consultar, aonde que eu olho? Muitos dicionários veem o aumentativo e o diminutivo das palavras, tá? Vem o grau normal, o aumentativo e o diminutivo, mas hoje a gente tem o Google também, que se você entrar lá e fazer uma pesquisa, você vai achar o aumentativo e o diminutivo das palavras, assim como você vai achar outras coisas, como no vídeo anterior, o singular e o plural das palavras, né? Visto que as terminações ficam diferentes, as palavras no aumentativo ficam diferentes, então se eu não sei como eu escrevo, eu posso pesquisar para escrever correto. E de tanto que eu pesquiso, de tanto que eu leio, de tanto que eu procuro, é assim que eu vou memorizando e chega uma hora que eu já sei aí a escrita da língua portuguesa corretamente, tá bom? Um beijo para vocês e até já já.